Hoje você vai conhecer mais uma história aqui do Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, do 7 ao 12. E a história começa com o amor de Jesus, contemplando a fé, mesmo a fé intencional daquelas pessoas. Mesmo Jesus tendo certeza que eles estavam vindo porque tinham interesses particulares de curarem suas doenças, adquirir seus bens, interesses, como até hoje existe. Você também vai conhecer a obediência das pessoas que tinham os espíritos maus e a boa vontade de Jesus curar aquelas pessoas. A atitude de Jesus para não ser esmagado pela multidão, mesmo fazendo as coisas boas, mesmo curando as pessoas, Jesus ainda teve que tomar determinadas atitudes para não se prejudicar fisicamente. E muitas vezes nós estamos fazendo alguma coisa por alguém e a gente acaba até sendo prejudicado porque está fazendo bem. Veja que essas coisas acontecem não é há pouco tempo. E não acontece só com a gente, aconteceu também com Jesus. Mas no mesmo texto, do capítulo 3 de Marcos, no versículo 10, nós vemos o agir de Deus. Então, o nosso tripé está fechado. No topo, a fé, mesmo sendo intencionada. Depois, as estratégias de Jesus para não ser esmagada pela multidão. A obediência daqueles espíritos ou daquelas pessoas que tinham espíritos maus. E o agir de Deus na vida daquelas pessoas. Então, Marcos, do capítulo 3, a partir do versículo 7 ao 12, é um texto relativamente pequeno. Nós temos isso aqui. Um texto maravilhoso que diz assim: Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia tanta gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, de Idumeia, do lado leste do rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. As pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: "O Senhor é o Filho de Deus." Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem o que ele era. Então, quando nós temos fé, mesmo que seja uma fé que venha em busca de uma intenção diferenciada, a intenção daquelas pessoas não era de fazer o mal a Jesus, mas era de pegar benefícios para ele, muitas vezes de se alimentar, de curar suas doenças, mas Jesus tem compaixão. Jesus não olha para esse tipo de comportamento é nosso, é humano, não é de Deus. E Jesus tem compaixão e age em cima daquela situação e resolve os problemas daquelas pessoas, mesmo quem tem fé dessa forma, a fé intencional. Mas como em tudo que nós vamos fazer na vida, nós precisamos tomar uma atitude. E no versículo 9 do capítulo 3, Jesus teve que tomar uma atitude. Quando a gente vai fazer alguma coisa de boa para alguém, pode enfrentar dificuldades, sim. E Jesus enfrentou dificuldade da desordenação, da quantidade de pessoas que o procuravam. E ele teve que arrumar um barco e entrar mar adentro para poder falar e não ser esmagado pelas pessoas. Por causa daquela vontade que as pessoas têm de querer o dele, como diz a história primeiro. Isso é antigo. E Jesus entendeu, e Jesus ficou numa posição em que, como na época não tinha-se nenhum recurso de som, aquela posição ajudava porque o vento levava a sua voz para aquela multidão. E eu creio que mais uma obediência daquelas pessoas era o de conversarem pouco, porque se conversassem, com certeza não iam ouvir o que Jesus falava. Então, muitas vezes hoje em dia, nos eventos, nas igrejas, em lugares que precisam fazer silêncio, as pessoas não fazem silêncio. Mas aquelas pessoas, mesmo com a sua fé forjada, tinham reverência. Em Marcos, aqui no mesmo capítulo, sendo no versículo 11, acontece uma coisa que é obrigatória
Para poder vir a bênção, tem que vir a obediência, meus irmãos. Quando nós não obedecemos, nós não temos um resultado em nada na vida. Nós só temos um resultado quando a gente cumpre aquilo que nos é determinado. Muitas vezes a gente quer que as coisas sejam como nós queremos, mas não é assim. Então o texto diz assim que as pessoas que tinham espíritos maus se prostravam aos pés de Jesus. E nós muitas vezes precisamos de Deus e não temos essa humildade. Mas aquelas pessoas, mesmo sem uma fé de salvação, que é o mais importante, porque a Bíblia não trata disso, trata de uma fé para uma cura física, uma cura mental daquelas pessoas, uma cura espiritual. Mas aquelas pessoas, mesmo endemoniadas, elas ainda se prostravam nos pés de Jesus. Então, se você quer ter um benefício da parte de Deus, e como já era de se esperar, o agir de Deus acontece. E quando o agir de Deus acontece, não impede. As coisas vêm de forma espontânea, vêm em grande quantidade, vêm de graça para as pessoas. E nós, às vezes, não entendemos isso. Mas você tenha certeza, se você está vivendo um momento difícil na sua vida, que seja um momento de relacionamento, um momento financeiro, um momento de desemprego, um momento de doenças físicas, a primeira coisa que nós temos que ter é a fé. E a fé é aquilo que mexe com o coração de Deus. Depois nós temos que ter a obediência, nós temos que nos prostrar na presença de Deus e tomar uma atitude. Porque se a gente não quiser mudar, se a gente não quiser fazer aquilo que é necessário, se você tem uma doença física, você tem que obedecer aos médicos. Deus vai te curar, mas a ajuda dos médicos é necessária. Você tem que fazer os exames, você tem que comprar os remédios, você tem que tomar aqueles remédios de acordo com a orientação do médico. Jesus é o médico dos médicos, mas ele é uma das pessoas que nos motiva a procurar a ciência. E aí, o que é que vai acontecer? Quando nós agimos dentro dessas prerrogativas, acontece o agir de Deus na nossa vida, meu irmão. As coisas vêm naturalmente e a gente é beneficiado. É beneficiado com bens materiais, com bens espirituais, com a cura, com aquilo que nós precisamos e esperamos. É beneficiado com paz, porque nós temos a obediência. Então, a palavra de hoje é que a gente tenha fé, é que a gente tenha obediência, é que a gente, na hora, seja humilde e nos prostre nos pés do Senhor, porque o agir acontecerá na sua vida. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.